Gente, vocês lembram lá que no começo do ano a gente ia viver uma possível terceira guerra mundial, aquela coisa Irã versus Estados Unidos? E que a gente ia lutar com a nossa maior arma, que é a arma de memes. Eu lembro muito, ainda mais se eu ficava postando meme 24 horas, implorando para Bolsonaro ficar de boca quieta, calada. E ficava, Jesus, Bolsonaro, não fala em nada, não fala em nada. Gente, pelo amor de Deus, a gente é partidário. A gente ia lutar muito bem, a gente ia pegar nossos memes assim, ó, quando eles vierem com a bazuca, nós meme em cima, nós ia ganhar essa guerra. Sabe o que eu ia fazer se convocasse o Brasil pra guerra? Eu ia até a fronteira e falava, eu sou uruguaio. Alô, português. Ai. Então, gente, infelizmente, né, no século XX, eles não tinham toda essa nossa inteligência que a gente tem hoje, né, que é a inteligência de produzir memes. Inteligente. É a inteligência que a gente tem de produzir memes. Quem é o país que mais produz memes, senão a gente? E então, sem essa criatividade deles, né, infelizmente eles passaram pela Primeira Guerra Mundial. E o tema deste episódio é a Primeira Guerra Mundial. Se bem que a gente iniciou falando da terceira, mas a gente tem que trazer primeira, tá? Este é o podcast O Debate, realizado por 3 alunos da Bahia. Eu sou o Gabriel. Eu sou a Fran. E eu sou a Manu. Lembrando que mudamos o dia do podcast. Agora os apps são postados na quarta-feira. Mas continuaremos trazendo conteúdos acadêmicos aqui para sanar as suas dúvidas. Ok. A gente tem que lembrar, assim, antes de entrar na guerra em si, a gente tem que lembrar que já havia algumas guerras anteriores à Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial aconteceu em 1914 e 1919. 18, perdão. Bem, antes disso já havia já tinha havido uma guerra entre França e Alemanha. Então aí eles não estavam tão legais assim. Então a gente tem que trazer o Belle Époque, que foi um período de paz, mas foi um período de paz assim meio estranho. Um exemplo assim, Manuela, tá tudo bem entre a gente. Eu só vou comprar umas armas, umas facas para me prevenir quando você vier aqui, tá bom? Mas Tudo pra bem. gente tá tudo bem, tá? Tudo paz, Sussa, viu? Mas se fizer alguma coisa eu te dou um tiro, porque tô me fortalecendo. Ok, tudo bem. Não, eu te entendo, né? Mas eu também tô andando com a arma, viu? Ok, tudo bem. Paz entre nós, paz, amor. E era basicamente esse sentimento. Foi essa paz de 1871 a 1914. A Europa viveu esse período de paz relativa, progressos tecnológicos e científicos e reformas sociais e elevação do padrão de vida, tá bom? Vamos lá. As rivalidades, elas já existiam. Por quê? Vamos traçar aqui a rivalidade anglo-alemã, que era uma competição industrial e comercial, que era uma disputa entre mercados, tá? A gente tinha a rivalidade franco-alemã, que é a rivalidade entre França e Alemanha, tá? E também tínhamos a rivalidade franco-prussiana, tá bom? Vamos seguindo. A gente tem que traçar o que acontecia naquela época. Tinha um grande imperialismo, isso não só no sentido de grande parte daqueles países eram impérios, e o neocolonialismo, tá? Então, eles tinham essa visão de expansão de território, essa expansão de comércio, essa expansão de industrialização. Então, eram várias potências daquela região se alinhando cada vez mais, se popularizando, se armando e se desenvolvendo a cada momento, tá bom? A Alemanha e a Inglaterra tinham um mercado consumidor, a Alemanha, a Itália, vezes a França e a Inglaterra eram neocolonialismo, Alemanha versus a França, enfim, tinha toda essa rivalidade daquela época, tá bom? A gente também tem que traçar as disputas imperialistas e os movimentos nacionalistas. Era uma tensão entre as principais potências, Inglaterra, Alemanha e França, que estavam
entre as três principais daquela época, tá? E tem os movimentos nacionalistas, o pan-eslavismo, que era a união dos povos eslavos da Europa Ocidental, pan-germanismo, que era a anexão à Alemanha de territórios da Europa Ocidental, onde vinham partes dos alemães, dos germânicos, e o revanchismo francês, que era a recuperação Alsácia-Lorena, tá bom? Vamos seguindo. Ok. Temos o Francisco Ferdinando, que foi o estopim da guerra. Sua morte foi a confusão toda começou a partir daí. O Francisco, ele era herdeiro do trono austro-húngaro, que era a união entre a Áustria e a Hungria, tá? Eles juntaram e formaram um país só, tá? Sua esposa também foi assassinada, ok? O autor, ao que se acredita, é um estudante sérvio, no membro do grupo armado Mão Negra, que lutava pela unificação dos territórios que continham os sérvios, tá? Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte: o o Império Austro-Húngaro, ele não ia muito bem com a Sérvia, tá bom? Eles não iam muito bem. Então, um sérvio militante, vai lá e mata o herdeiro, não ficou muito bom. Então, a reação da Áustria não foi muito legal contra a Sérvia. E a Sérvia era aliada da Rússia, que por sua vez era contra a Áustria. Então, vamos traçar aqui. A Áustria ataca a Sérvia. Rússia não gosta disso, vai lá e ataca a Áustria. A Alemanha não gosta que atacou a Áustria, vai lá e ataca a Rússia. E aí começa essa palhaçada, tá? Olha, eu não gostei que você bateu no meu amigo, não. Eu vou bater no seu amigo. Que é isso de bater no Isso meu é amigo? amizade, hein, velho? Tem que bater em mim primeiro, tá bom? Vai ter que passar por cima de mim. E aí a gente tem que lembrar de duas uniões, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, tá? Mas isso aqui vai ser algo que as meninas vão traçar isso direito, tá? Mas eu só vou dizer quais são os países que estão nessas alianças. A Tríplice Entente era formada por Inglaterra, França e Rússia. E a Tríplice Aliança era por Alemanha, Itália, Áustria e Áustria-Hungria. Depois entre os Estados Unidos, mas isso aí vocês vão ver direitinho com as meninas, tá bom? Vamos seguindo. A Primeira Guerra ela pode ser traçada em três fases. A primeira fase, que é a movimentação das forças ofensivas da Alemanha sobre a França, tá? E depois a contra-ofensiva francesa. Então, tipo, a Alemanha aproveitou que entrou em guerra lá com a Rússia e falou: quer saber? Vou atacar a França também. Tô podendo mesmo, tô poderosa. E aí a França, o que é isso? Me atacando? Agora você vai se lascar. E começou, era basicamente assim. Segunda fase, guerra das trincheiras e garantia de posições. O período do desgaste para as tropas. Porque a gente tem que pensar o seguinte: as trincheiras eram. Vamos pensar assim: a gente tem um grande campo, e aí, nas laterais, nos extremos do campo, a gente faz uma linha. Nessa linha, e cava um buraco nessa linha, um buraco longo, né? E cada soldado fica de um lado da linha. E tinha uma terra no meio. Essa terra é chamada terra de ninguém. Então, tipo assim, os exércitos cavam cada um em seus buracos, e eram buracos sujos, gente. Pelo amor de Deus, eram buracos assim. Eram condições desumanas. Porque eles ficavam lá, tinham ratos que comiam as comidas deles. Eles faziam suas fezes lá, eles faziam tudo naquele buraco, naquela trincheira. E a terra de ninguém era uma terra perigosa, porque se você entrasse na terra de ninguém, o inimigo te dava um tiro. E se o inimigo entrasse na terra de ninguém, você dava um tiro nele, entendeu? Mas teve um episódio muito engraçado, que foi o seguinte: deu Natal, os dois lados resolveram, quer saber? É Natal. Vamos dar uma trégua aqui rapidinho? Vamos comemorar aqui. Ô, bebida. Opa, tem um rato passando ali. Ô, bebida. Opa, tem outro rato. Mas eles comemoraram o Natal. Gente, pelo amor de Deus, o Natal é sagrado. E O Natal é sagrado, todo mundo sabe. foi uma união de paz. Mas, obviamente, os comandantes, ao saberem disso, falaram: Natal, cacete, pode dar tiro nele. Enfim. E aí, esse foi um período de desgaste, porque basicamente ia soldado por soldado morrendo, ou de doença, ou de tiro, tá? E por conta disso começaram os desenvolvimentos eh, de, de novas armas, as armas químicas, tá? Então não pense que as armas químicas começaram lá na Segunda Guerra Mundial, começaram aqui. Tanques também,
que foi uma invenção francesa. Pensa assim, um tanque, ele conseguia passar por cima das trincheiras, ele recebia tiro, mas nada acontecia com o tanque, e aí ele conseguia adentrar mais o inimigo, tá? E a terceira fase, ela é de 1917 a 1918. E aí, entre outros países, como a Inglaterra e a Rússia, tem que sair por conta de questões internas, tá? No final das contas, ó, vamos começar aqui na primeira fase, que foi de 14 a 15, de 1900, claro. Então tinha aquela corrida armamentista, eles estavam se fortalecendo a todo momento, e durante os primeiros meses de guerra, a característica marcante foi o deslocamento constante entre as tropas. Isso significa o quê? Que elas se movimentavam muito, tanto entre seu território, quanto entre o território inimigo. E a Inglaterra também participou dessa briguinha, tá, gente? Ela estava lá no meio por questões, obviamente, econômicas, e assim, o inimigo dela estava se lascando, então, que era a Alemanha, tá? E aí a gente tem o desenvolvimento de encouraçado, tá? O encouraçado, gente, ele era um navio gigantesco, tipo, gigantesco. O Brasil teve dois, que foi o Minas Gerais e o São Paulo, mas eram dois grandões, que por sinal eles até atacaram, enfim, tem a situação lá, a revolta da Chibata, que depois a gente vai falar sobre isso, tá? E também teve uma nova arma aquática, o submarino. Tem até uma situação engraçada rolando entre o Brasil aqui, é que quando o Brasil entrou na guerra, inclusive o Brasil foi o único país da América do Sul a entrar na guerra, o brasileiro, o exército brasileiro tava lá tipo assim, no oceano, e aí ele viu um negócio estranho na água. Aí todo mundo começou a tirar fogo, achando que era um submarino alemão. Quando eles viram, era um monte é um bicho parecido com um golfinho. Nossa, O brasileiro deu tiro no golfinho. meu Deus. Bem Achando típico que do brasileiro, né? Enfim, mas a gente não pode culpar o coitada, tá bom? Os coitados. Tava escuro, tal. A Rússia mobilizou suas tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha, porque bateu no meu amigo não pode. Como eu disse, a Alemanha declara guerra contra a Rússia e, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica. Aí começa a brincadeira. Invadiu a Bélgica, Inglaterra não gostou, declara guerra à Alemanha. E ficou essa questão não muito legal. Inclusive tem fotos, gente, de tropas austríacas executando prisioneiros sérvios na maior crueldade, tá? É, e aí começa toda aquela empolgação mundial. Inclusive a Primeira Guerra Mundial era conhecida como a Grande Guerra, porque ninguém sabia que havia uma segunda, tá? Ou uma Ai, possível chacota, viu? chacota, tá? E aí a guerra também acontecia lá no Oriente, tá? O Japão entrou na guerra, ele inicialmente queria parte da China. A China antes não era essa potência que é hoje, então ela levava bala de todo mundo. Bem, na segunda fase de 1915 a 1917, na frente ocidental, o exército alemão empunhava suas sucessivas derrotas ao mau treinamento e muito mau armamento do exército russo. Então, naquela época, o russo ainda não tinha fôlego para participar da guerra. Mas, apesar disso, entretanto, não teve fôlego para conquistar a Rússia. Até tem aquela piadinha que o Vladimir fez na Olimpíada, falou assim: vai ser muito bom receber os alemães no inverno. Essa coisa de frio não foi só na Segunda Guerra Mundial. Os alemães iam para invadir a Rússia, morriam de frio. Nossa, tá mó frio aqui, hein? Não vou entrar, não. Imagina um brasileiro na Rússia, gente. A gente ia virar pedra de gelo. Bem, e por fim, para eu terminar minha fala aqui, o Brasil, como eu disse, participou da guerra. O presidente Venceslau Braz declara guerra à Tríplice Aliança. Mas isso foi porque o povo foi às ruas. O que aconteceu? O Brasil, naquela época, era esperto, né? Foi igual aos Estados Unidos. O Brasil vendia os mantimentos para os países. Falava, olha, vocês estão em guerra? Olha, vem cá. Eu tenho café. Você quer café? Olha, eu tenho matéria-prima. Você quer? Compra, vem, compra. Aí ele chegava pro outro inimigo
E aí, eu tenho café, você quer café? Eu tenho matéria-prima, quer matéria-prima? Compra aqui, compra aqui, compra aqui. Eu Aí, sei que você quer. Eu sei que você quer. negociando com a tendinha do brasileiro, vem comprar, vem Alemanha, vem Inglaterra, vem. E aí o Brasil vendia. E é assim que tem que ser numa guerra, tá, gente? Né? Tem que entrar na guerra, não. Tem que vender as coisas pro pessoal que tá entrando em guerra. Inclusive emprestar dinheiro, porque depois de uma guerra, os países, o que mais eles ficam é endividados. Exatamente. E aí o que acontece? Durante alguns mantimentos brasileiros estavam sendo levados para a galera da Entente, que é a Inglaterra, a Rússia e a França, tá? E aí a Alemanha olhou assim: como assim, Brasil? Tá mandando coisa pro meu inimigo? Pois eu vou explodir teu navio. Pá, explodiu. Aí, o presidente Venceslau Braz olhou assim: tá bom, explodiu, mas se continuar comprando a gente não reclama. Mas o povo não foi tão assim, não. O povo não gostou dessa explosão que fizeram e foram à rua. Gente, o povo foi à rua pedir pro cara entrar na guerra. Falar, Gente, não, obrigada, pelo amor de Deus, gente, mas esse povo reclama, né? Eu tô conseguindo um dinheirinho pra nós e eles ainda querem que eu vou pra guerra. Qual é a necessidade disso? acabou que o presidente, né, declarou guerra contra a Alemanha e fechou todos os seus. Alemanha não, contra a Tríplice Aliança. Isso inclui os países aliados da Tríplice Aliança e cortou todo tipo de mantimento para eles. Mas vendia alguma coisa ali na escondido. A participação militar do Brasil na Europa foi pequena na Primeira Guerra Mundial. Ela, assim, eram pequenas ações pilotos da Força Aérea, que na época o Brasil não tinha Força Aérea, gente. Era só, tipo, a Força Aérea do Exército e a Força Aérea da Marinha, e que tiveram que ser treinados na Europa. Ai, Então, ai, ai. o Brasil que saiu tão forte da Guerra do Paraguai, que tirou o imperador, não era bem treinado, mas tudo bem. E a principal coisa que o Brasil ofereceu foi apoio médico e fornecimento de alimentos e matérias. Calcula-se que foram mais de 40 mil médicos brasileiros para lá. 40 mil, gente! É Ai, gente pra ai. caramba. A Marinha recebeu a incumbência de patrulhar o Atlântico, evitando as ações dos submarinos inimigos. Então, aqui para a Europa, estávamos sendo resguardados pela Marinha Brasileira. Europa não, aqui pela América estávamos sendo resguardados pela Marinha Brasileira. Mas é isso. Ok, gente. Então vamos lá. Como o Gabriel mesmo já disse aí assim, a primeira fase ocorreu em agosto de novembro de 1914. Gente, eu já ia falar 2014, de misericórdia. Não, Aí, obrigada. então tá. Ela ficou conhecida como a Guerra de Movimento, né? Que foi quando a Alemanha realizou ataques agressivos contra a França. Bom, os alemães eles invadiram a Bélgica, derrotaram os franceses e caminharam rumo a Paris. Vamos lá, ó, só curtir em Paris. Brincadeiras à parte, vamos lá. Logo de imediato, o capital e o governo francês foram transferidos para Bordeaux, né? E os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuperaram a ofensiva em setembro de 1914. Bom, né? Na primeira fase da guerra, a política de alianças já estavam ali praticamente consolidada, né? Mas alguns países ainda fecharam acordos. E o que desencadeou a formação de dois blocos inimigos durante a segunda fase da guerra, né? Que foi a Tríplice, que foi formada pela França, Bélgica, Grã-Bretanha, Rússia, Estados Unidos e entre outros. E a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, a Áustria, a Turquia e a Bulgária. A guerra de movimento era uma grande movimentação de tropas e de ambos lados do conflito, né? Que com vistas à invasão e ocupação rápida dos territórios inimigos, porém esse avanço durou ao longo de praticamente todo o ano de 1914, que começou a ser reenfrentado só em 1915, um ano depois, quando os estrategistas passaram a privilegiar a defesa das posições conquistadas. Ficou conhecida como Guerra de Posições, mas também levou o epíteto, né, de Guerra de Trincheiras, já que as trincheiras, que eram longos corredores, como o Gabriel já disse, que eram as valas cavadas no solo, né, serviu como cordões demarcadores dessas posições.
Ele tem basicamente este nome devido às tomadas, né, pelo exército nos confrontos. E este período ficou conhecido por acontecer, né, vários ataques rápidos, que ali tipo, soldados da Alemanha se direcionavam para a Bélgica e a invadem, só que a resistência francesa, na verdade, entretanto, enfrentam a resistência francesa e a russa, né? E os russos perdem a parte da Polônia para os alemães na batalha de Tannenberg. E este segue rumo a Paris, né? Novamente rumo a Paris. E os franceses transferem a capital para a cidade de Bordeaux como um intuito, né, de evitar novos ataques da Alemanha. E mais à frente, depois, tem a Batalha de Marne, né, que a expansão alemã foi contida pela derrota das forças inglesas e francesas. E a característica que mais marcou mesmo foi a deslocação muito rápida e constante das tropas, que é o avanço para os inimigos, para os territórios do inimigo, na verdade, né? A gente percebe, né, que do nada um estava aqui, depois surgia e rumo a Paris, daqui a pouco atacava a Alemanha, né? Uma coisa bem de louco mesmo. Ok. As ofensivas de 1918 ou 100 dias de ofensiva, como vocês quiserem chamar. Foi a última fase da Primeira Guerra e ela é caracterizada principalmente pelas novas tecnologias, porque, como Gabs ressaltou belíssimamente, a gente recebia muita influência da Belle Époque. Então, assim, era muita coisa, era uma coisa de renovação, de construções novas, de novas tecnologias, de armamento novo, armamento que o homem nunca tinha visto na vida. Então foi coisa de doido mesmo. Lembrando que em 1917 os Estados Unidos ele deixa de estar só fazendo aquele papel do Brasil, né? Só de emprestando dinheiro para um, vendendo arma para outro, emprestando dinheiro para um, vendendo arma para outro, e ele declara guerra contra a Alemanha, porque assim, ele olha, eu gosto de dizer que os Estados Unidos ele foi o país mais inteligente que teve, porque ele olhou a situação, ele estava ali vendendo um pão, vendendo um pão, aí ele falou, tá no final da guerra, eu tô vendo quem tá ganhando, por que não eu ficar do lado de quem tá ganhando? E aí ele declara guerra contra a Alemanha, e aí ele fica do lado da Entente, né? E assim, a ofensiva de 1918, ela é basicamente uma série de lançamentos de ofensivas contra as potências centrais de frente para o Ocidente. Ela começa no dia 8 de agosto e termina no dia 11 de novembro de 1918. O termo, isso dá mais ou menos 95 dias, mas eu acho que eles arredondaram ali um pouquinho para dar, tipo, 100 dias de ofensiva. Os 100 dias de ofensiva, ele não se refere à batalha, ele não se refere a uma estratégia, ele se refere ao tempo muito rápido de vitórias que os intentes tiveram a partir da Batalha de Amiens. O que foi a Batalha de Amiens? A Batalha de Amiens começou no dia 8 de agosto e terminou no dia 12 de agosto de 1918, e foi um ataque com mais de 10 divisões das Ententes contra os alemães. Qual é o certo? É alemães ou alemães? Alemães, desculpa. Ai, gente, desculpa. E assim, a perda alemã foi muito grande. Foi, assim, horrível. Era devastador. E enquanto isso, os intentes sofreram, tipo, umas 6.500. Enquanto os alemães, eles tinham perdido 300 milhões, 30 milhões de homens, os intentes tinham perdido 6.500 homens. Então, tava tudo bem. Então, tava, tipo, tudo certo com os intentes. Os intentes estavam ganhando. Até, inclusive, o general, ele apelida esse dia, né, esse momento da Batalha dos Amiens como o Dia Negro do Exército Alemão. Foi um momento ruim para o Exército Alemão e eles perderam muita gente. As Ententes, eles continuaram nas ofensivas por vários pontos da frente ocidental. E eles forçaram os alemães a ficarem atrás da linha de Hindenburg. Que linha é essa, Manuela? É uma linha, é tipo pique alto.
a gente não tem o alto, que a gente fica seguro lá e tudo bem, tudo certo? Funcionava do mesmo jeito com a linha de Hindenburg. Era o único lugar que os alemães estavam salvos. Então, a Entente, ele encurrala os alemães para esse ponto, para essa linha. E eles ficam lá, sofrendo, tristes, solitários. Embora a Alemanha, ela estava vendo que não estava dando certo, que não estava sofrendo, que já tinha perdido muito, e que os seus aliados já tinham desistido da guerra, eles falaram assim, mas eu sou alemão, então vou continuar aqui. E foi basicamente isso, eles continuaram na guerra, sendo que todo mundo já, tinha desistido, ninguém estava mais do lado deles. Então, o que rolou? Acontece uma coisa revolucionária. Quando eu digo que o povo tem voz, é porque o povo tem voz, meu povo. Não duvide da voz do povo, não. Não duvide nunca. O povo, ele estava cansado. Pense que a Alemanha estava quebrada. A Alemanha estava totalmente quebrada, não tinha mais para onde. A força militar já tinha acabado, o povo já estava esgotado, o povo estava passando fome. Tinha gente que não tinha trabalho. Para que trabalho se a gente está participando da guerra? Então, assim, era uma coisa de louco. E o povo estava extremamente cansado. E aí eles viraram e falaram assim, a gente vai dar um jeito nisso? E eles colocaram a força e eles pediram para que o Guilherme II, que era o imperador da época, abdicasse do trono. E ele abdicou do troninho dele. Ele falou, vocês querem que eu saia? Eu saio, né? E aí ele rachou fora. E aí se fez necessário, né, a República de Weimar, que foi uma república que começou a partir da saída de Guilherme II. Só que nos primeiros minutos da República surge o armistício de Copenhague. O que é um armistício, Manuela? E aí eu respondo para você. Um armistício é a mesma coisa que uma lei, é a mesma coisa que um tratado. Ele tá ali um tratado de que a gente vai ficar em paz. E foi exatamente isso. A Alemanha assina o tratado e em 1918 a guerra acaba. E aí é a vitória dos ententes, fé no pai que o inimigo cai. Só que assim, a Alemanha, ela é um pouco difícil. Eu não entendo a Alemanha, ela sempre entra na guerra, nunca dá certo, mas tudo bem. Ela falou assim, a gente pode dar uns ataques e fingir que não é nós. Eles, sabe aquele negócio de tocar a campanha do vizinho e sair correndo? Era basicamente isso. Eles iam lá, jogavam bombinha, pá, participavam de uma batalha, pá, e voltava, como se nada tivesse acontecido. Nossa, a gente assinou lá o negócio, né? Nem nada, a gente nem tá brigando mais por causa disso. Nossa, uma guerrinha de coisa besta, né? Pra que ficar brigando? Mas eles continuavam com as intriguinhas, sabe? Sim. Manu, eu lembro desse Tratado de Versalhes que a Alemanha ela teve que pagar bilhões, teve que ceder minas, ficou proibida de ter um exército de até 100 mil pessoas e não podia ter força bélica. Então pensa assim, os sentimentos dos alemães. Eles perderam, pagaram, entraram em falência e aí começou aquele ódio, e aquele ódio. Franceses miseráveis, ingleses sem vergonhas. Então aí a gente já sabe de onde cria aquele sentimento nazista lá da Segunda Guerra Mundial, né, Manu? Exatamente. E quando o Tratado de Versalhes surge só em 1919, assim, dói no coração, porque, como o Gabriel disse, as coisas que estavam pedidas, que a Alemanha teve que deixar e alguns outros países tiveram que abrir mão, foi muito grande. Tipo, então a Alemanha, ela perde muito. O Tratado de Versalhes, ele não vem falando que você tem que dar R$2. Ele vem dizendo que você tem que dar 33 bilhões de dólares de indenização. 33 bilhões, gente? 33 bilhões é muito. Eles perdem as suas colônias, eles têm que dar a independência da Áustria. Então, a Alemanha ali estava devastada, estava triste, estava solitária, estava acabada. Mas, né, houveram outras coisas, né, do mal, menos pior. Houve a queda do capitalismo liberal, houve a criação da Liga das Nações Unidas, que foi tipo uma antecessora da ONU, que estava, não fazia muita coisa, mas estava lá. Que depois a Alemanha saiu. Exato. Não sei porquê, para começar uma guerra. É um ex-militar da Alemanha, que na verdade não era alemão, que era austríaco, na verdade, que é a primeira hipocrisia aí, mas que se assumiu alemão, né? Um ex-militar falou,
Vamos fortalecer aqui, o povo tá passando fome, vamos fortalecer. Ódio aos pretos, ódio a você, ódio aquilo, ódio aquele. E aí, né, a gente tem a alta catástrofe. Exatamente. Então, gente, a Liga das Nações Unidas, ela não estava muito preparada para o que vinha. Ela queria manter a paz ali, mas não deu muito certo, o que a gente viu o que aconteceu depois. Houve uma Segunda Guerra. Ai, meu Deus. Ele permitiu a ascensão econômica e política dos Estados Unidos, porque, gente, voltando a falar que os Estados Unidos foi o país mais inteligente. Politicamente e economicamente, eles estavam muito bem, porque eles, depois que acabou a guerra, eles recebendo dinheiro da galera que estava devendo, com juros ainda. Olha, você tá me devendo, né? Nossa, tem que me pagar, viu? Tem que me pagar com juros, tá demorando demais. Então, os Estados Unidos, ele cresce muito, porque eles estavam ganhando milhares de reais, bilhares de reais, é muito dinheiro. E assim, lembrando, novamente, que foi a primeira vez que o homem tocou em alguns tipos de armas, as armas biológicas, as armas químicas, o homem nunca tinha visto isso. Uma coisa de cloro, que asfixiava um monte de gente, que matava gente em cadeia. Foi uma loucura. Nem os próprios militares, nem os próprios... as próprias pessoas que estavam ali lutando contra a guerra, elas estavam preparadas para isso. Inclusive, muitas pessoas morreram por não saber manusear aquilo dali que elas estavam usando como arma. Então foi uma loucura, uma grande loucura. Houve a criação de novos países, né? A Polônia, a Áustria, a Hungria, a Estônia. Então, houve grandes países. E, infelizmente, mas a gente sabia que era previsto, né? Já estava previsto, já era óbvio. Houve muitas mortes. A guerra provocou mais de 13 milhões de mortos. 13 milhões de pessoas. Mas é isso, né, gente? Fazer o quê, né? Ai, meu Deus, não posso falar isso. Triste. Realmente, é muito triste. É isso. Olha, rapaz. Tá vendo como o Mano falou? Os Estados Unidos foi inteligente. Vendeu os produtos, ganhou um dinheirão e se tornou uma potência. Tudo bem que em 1929 a bolsa deles quebrou, né? Que causou a Segunda Guerra Mundial. Minhas apartes. Mas é isso, gente. Aqui fica a reflexão que eu faço. Se houver uma possibilidade de uma guerra, pelo amor de Deus, não tomem lado. A gente vende nossos produtos e fica rico. Exatamente. Você tem algum beijo pra mandar pra alguém, Manuela? Ai, gente, eu quero mandar Prometido, já ia perguntar. Eu quero mandar um beijo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por estar nos ouvindo e nos acompanhando novamente. Fran? Eu não, só tenho um beijo mesmo para mandar para todos os nossos colaboradores, professores que já participaram com a gente até agora. E é isso. É isso, gente. Eu não vou mandar beijo pra ninguém. Muito obrigado por ouvirem esse episódio. Muito obrigado. E é isso. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.